Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Satisfação muito grande estarmos retornando a essa casa de oração para adorarmos ao nome do Senhor nosso Deus. É uma alegria imensa estar revendo amigos aqui presentes. Deus seja louvado pela vida do presbítero Luiz, que nos fez o convite para aqui estarmos. Deus abençoe sua vida, a vida da sua esposa, a sua casa, o seu lar e a sua família. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor William, pastora Vasti, os pastores desta igreja, os nossos anfitriões. Quero ser grato a Deus pela vida do presbítero Kleber, presbítero César. Eu vi ele por ali, está com a criança. Eu vi ele, tá com criança, né? Tá com criança, isso é normal. Isso é normal. Tá lá no fundo. Deus te abençoe, querido. Deus seja louvado pela vida dos servos do Senhor. E talvez eu fale, não cite o nome de algum amigo, alguém presente aqui, nos perdoe. Mente de pregador é falha, e a minha então nem se fala. Os cabelos brancos aqui já denunciam, denunciam a idade, né? O tempo vai passando e a nossa mente não é mais a mesma. Meus irmãos, é uma alegria grande estarmos aqui. E minha alegria hoje é multiplicada. Eu quero fazer menção da minha esposa, já foi apresentada, a minha filha Mariana. Eu vou pedir que elas fiquem de pé só mais uma vez, porque antes mesmo de nós lermos o texto da mensagem, eu preciso fazer menção. Não sei se os irmãos do presente se recordam. Essa minha filha Mariana, ela tem hoje, pastor William, 9 anos de idade. O senhor se recorda, ela nasceu prematura. Está lá o presbítero César, nos acompanhou na época, nesse processo. E a Mariana, ela é um milagre. Quando ela nasceu, pense numa boneca que cabe numa caixa de sapato. Era a Mariana, pequenininha. Quando ela chegou em casa, eu olhei para minha esposa e nós choramos. O nosso choro era: Deus, nós não vamos dar conta de cuidar dessa criança. Ela não vai sobreviver. E nós passamos situações difíceis. Mas Deus colocou as mãos sobre ela. Tivemos diagnósticos assustadores por parte da medicina, só um deles. A Mariana teve uma hemorragia cerebral detectada por exames de imagem, da mais alta complexidade que você puder imaginar. E uma das possibilidades que as terapeutas dela colocaram para nós na época é que a Mariana não iria andar. O neuro que viu os exames dela disse: olha, sua filha escapou, ela poderia ter uma paralisia daqui para baixo, ter as pernas totalmente paralisadas. Eu vou pedir para a Mariana, dá uma corrida aí, Mariana, eu sei que tu não é tímida, corre para lá, volta, corre de novo, corre, Mariana, vem para cá de novo, vem, pois volta para lá, ela já quer vir aqui com o pai, ó. Mariana não é tímida. Meus irmãos, o Todo-Poderoso colocou as mãos sobre a vida da Mariana. Ela anda perfeitamente, corre, pula, salta, é inteligentíssima. Esses dias eu tive uma das maiores alegrias na sala de aula, quando a professora dela me abraçou e disse: pai, o que eu tenho para falar da Mariana? É minha aluna mais inteligente, aluna nota 10. Foi a minha melhor líder no semestre. Mariana é excelente, é maravilhosa. E quando eu faço menção do presbítero César, é porque ele nos acompanhou num processo de debilidade, de dificuldade. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas essa igreja, no aspecto social, estendeu as mãos sobre nós. E vocês fazem parte do milagre de Deus na vida da Mariana. Ela tinha que tomar um leite especial, que era caríssimo, uma fórmula, porque o leite no peito da mãe secou. Ela ficou internada na UTI neonatal por um período de tempo e, obviamente, o leite foi embora. E Deus colocou as mãos em todos os aspectos. Tá a Mariana aí linda, bonita, e louvando e glorificando o nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu não podia pregar sem fazer essa narrativa, sem contar esse testemunho. Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor? Se fosse a mãe dela, eu não ia pedir para correr não, tá? A mãe é tímida, mas a filha é igual o pai. Não tem vergonha de nada não. A gente faz isso para descontrair. Tá bem, queridos? Vamos lá. Livro de Josué, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versos de número 22 a 25. Eu quero aproveitar o ensejo, enquanto vocês procuram aí, vou citar uma vez mais, é Josué capítulo 6,
versos 22 a 25. Eu quero parabenizar esta igreja pelo seu 20º aniversário. É isso, pastores? 20º aniversário. 20 anos, pastores. 20 anos. Você tem ideia do que é isso? 20 anos de lutas, batalhas, mas 20 anos de conquistas, 20 anos de vitórias. Seja o nome do Eterno louvado e glorificado. Os meus parabéns a esta igreja linda, bela e maravilhosa. Os nossos parabéns a toda a liderança, aos corpos de líderes, aos obreiros e aos pastores desta igreja, que são pessoas especiais e maravilhosas. Tem um lugar especial em nossos corações e para nós é uma honra grande fazermos parte deste momento tão ímpar. Capítulo 6 de Josué, os que encontraram, digam, eu encontrei. Os versos é o 22, 23, 24 e 25. Pode me acompanhar de maneira visual? Permaneça sentado, tá bem? Diz assim: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel, porém a cidade, e tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Eu posso ouvir um amém sonoro? Meus irmãos, nós nesta noite estaremos ministrando a palavra do Senhor, e a mensagem que eu vou pregar-vos tem como título: A escolha de Raabe, um lampejo de graça e misericórdia no Antigo Testamento. Vou dizer mais uma vez: a escolha de Raabe, um lampejo de graça e misericórdia no Novo Testamento. A senhora Raabe será a protagonista de nossa mensagem e pregação nesta noite. Para falar acerca dela, eu preciso me voltar lá atrás, cerca de 2000, 2300, 2500 antes de Cristo, e me recordar do patriarca Abraão. Estamos em Gênesis, capítulo 17, verso de número 8, onde Deus promete ao Abraão que daria a sua descendência, a sua geração, as terras de Canaã. As terras de Canaã foram prometidas aos descendentes de Abraão, que obviamente são a nação de Israel. Neste momento da história em que nós lemos o livro de Josué, nós estamos em um momento de conquistas. O povo de Deus estava exatamente dentro da terra de Canaã, vivenciando a promessa, vivenciando aquilo que Deus lhes falara lá no passado, e principiara pelo patriarca Abraão, e reforçara depois pelos seus demais descendentes, reforçara em Isaque, reforçara diretamente falando a Moisés, quando o conduziu ao Egito para libertar o povo, que por lá passou aproximadamente 400 anos, e reforça a promessa quando conduz o povo por 40 anos na terra do deserto, quando Moisés morre no Monte Nebo, e Josué o substitui, a promessa continua sendo reforçada. Josué é o condutor do povo agora. Josué está fazendo o povo de Deus entrar dentro da terra de Canaã. E a promessa está se estabelecendo. A terra de Canaã. Quando eu falo da terra de Canaã, eu estou falando de uma região geográfica que fica no Oriente Médio. E que todos vocês sabem, nós conhecemos a geografia da Palestina, do Oriente Médio. E biblicamente falando, aquela região nos arredores da Mesopotâmia, a região entre rios, banhada pelo Tigre e pelo Eufrates,
aquela região ali onde habitaram muitas nações, muitos povos, por exemplo, os girgazeus, heteus, perizeus, amorreus e etc. Aquele povo, eles encheram de tal maneira a vasilha dos seus pecados, dos seus atos maldosos, que isso chegou mal aos olhos de Deus, às narinas de Deus, e Deus disse: vou destruí-los. E ao decidir destruí-los, Deus disse: vou dar essa terra ao meu povo. E Deus então está plantando o seu povo nessa terra, e Deus está expulsando os cananeus. Os cananeus estão sendo destruídos, e o povo de Deus está vivendo um momento de conquista. O que eu quero dizer para vocês é que as cidades estabelecidas em Canaã, muitas delas eram verdadeiras cidades-estados, muito bem organizadas. Era uma cidade que tinha muralha, tinha rei, tinha conselheiros, eram cidades extraordinárias. E uma delas se chamava Jericó, uma verdadeira cidade-reino, extremamente organizada, com um poderio militar extraordinário. Era uma cidade murada, tinha um rei, tinha conselheiros, extremamente bem estabelecida. E naquela época, penetrar uma cidade dessa era considerado impossível. Só que Deus prometeu: eu vou dar Canaã nas vossas mãos. E Jericó estava lá. Então Jericó tinha que desaparecer, tinha que sair de cena. Jericó tinha que ser dada na mão do povo de Deus. Só que tem um detalhe: dentro de Jericó, nós temos uma mulher chamada Raabe. Diga comigo: Raabe. E aqui eu quero convidar-vos a uma reflexão. Quem era Raabe? E toda vez que nós perguntamos quem era Raabe, logo nos vem à mente: era uma prostituta. Vamos analisar quem era Raabe? Pois bem, analisando a história bíblica, primeiramente nós sabemos que Raabe era uma cananeia, habitava a região de Canaã, é uma cananeia. Ela pertence a uma cidade idólatra, era pagã, adoradora de ídolos, de deuses estranhos. Biblicamente falando, olhe para mim, Raabe não tinha nenhuma parte nas bênçãos de Israel. Sim, é verdade, Raabe era uma prostituta. Mais do que isso, quando nós pesquisamos um pouco mais a fundo, nós descobrimos que Raabe possivelmente seria dona do prostíbulo. Ou seja, o seu pecado era mais intenso. Ela comercializava as meninas, as mulheres, as garotas. Ela seria a dona do prostíbulo, de acordo com a história. Essa era Raabe. Só que essa Raabe, ela nos impressiona. Por isso que o título da minha mensagem é A Escolha de Raabe. Um lampejo de graça e misericórdia no Antigo Testamento. Como assim, pregador? Às vezes, eu percebo, isso é muito comum, o Antigo Testamento refletindo lá no Novo. Isso é comum. Isso nós chamamos de tipologia. Os tipos do Antigo Testamento, eles se cumprem, eles se refletem no Novo Testamento, mas é muito incomum, meu amigo, presbítero Kleber, os fatos do Novo Testamento virem e relampejar no Antigo Testamento, ou lampejar no Antigo Testamento. E a graça, ela não é um elemento do Antigo Testamento. A graça, que é o favor imerecido, é elemento do Novo Testamento. Mas quando eu olho para os acontecimentos na vida de Raabe, eu percebo a graça de maneira extraordinária saindo das páginas do Novo Testamento e indo lampejar lá nas páginas do Antigo Testamento. O que Deus faz na vida desta mulher é extraordinário. Diga comigo, ela era idólatra. Agora escute, prostituta. Diga comigo, dona de prostíbulo. Escute, não tinha nenhuma parte nas bênçãos do povo de Deus. Mas vamos analisar um pouco a vida dessa mulher. Quando nós lemos a história, essa mulher, ela passou a crer no Deus de Israel, mesmo antes de conhecer os israelitas. Josué capítulo 2 conta para nós uma história impressionante. Os versos de número 9 a 11, porque Josué manda alguns espias para irem averiguar e analisar a fortaleza de Jericó. E Raabe acolhe os espias, vocês conhecem a história. Quando os soldados da cidade ficaram sabendo da presença dos espias e queriam prendê-los, Raabe os escondeu na parte superior de sua casa. Enganou os guardas, dizendo que eles já tinham ido, para que eles fossem, que talvez assim os encontrariam.
Pois bem, estamos em Josué capítulo 2, versos 9 a 11. Raabe abre a sua boca e ela diz o seguinte para os espias, escute isso, é extraordinária a fala de Raabe. Ela disse, bem sei que o Senhor, e quando ela diz Senhor, ela está dizendo Adonai, no hebraico, Adonai, que é o nome que o judeu usava para o Senhor. Ela diz, eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor, que em fudis, caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Em outras palavras, eu sei, Deus vai entregar essa cidade na mão de vocês. Eu sei que o Deus de vocês, ninguém pode ir com ele, não. Isso é declaração de Raabe, a idólatra, a prostituta. E ela segue, porque temos ouvido que o Senhor, e aqui ela continua usando o termo Adonai, que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. E ela segue no verso de número 11, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Escute essa declaração, meus irmãos, escute isso. Isso é Raabe dizendo, no verso 11, ela finaliza dizendo assim, porque o Senhor, e aqui ela usa Adonai mais uma vez, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vocês percebem que Raabe já está vivendo aqui um processo de libertação e conversão. Ela está declarando que Adonai é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Meus irmãos, quando Raabe ouve os testemunhos acerca do nosso Deus, acerca de Adonai, a sua crença entra em choque, a sua mente fica dividida, e ela começa a entender que os ídolos da sua terra não eram deuses de verdade. Ela passa a entender que os deuses de sua terra não eram deuses verdadeiros, e ela passa a compreender que Adonai, o Deus dos judeus, é Deus de verdade, e que ninguém há como ele em cima no céu e embaixo na terra. E aqui ela faz essa declaração. Logo, perceba, ela passa a crer no Deus de Israel mesmo antes de conhecer os israelitas, pois se ela faz essa declaração, esse processo já estava sendo gerado dentro dela mesmo antes de conhecê-los. Esta é Raabe. Percebe a graça como um lampejo do Antigo Testamento, do Novo, vindo para o Antigo, alcançando a vida desta mulher? Isso não é comum no Antigo Testamento. A Raabe, ela escondeu os 2 espias enviados por Josué, como eu citei aqui para vocês. Josué capítulo 2, versos 1 a 4, conta para nós a história que eu acabei de mencionar. Essa mesma Raabe, ela declarou a sua crença no Deus de Israel e pediu livramento. Essa foi uma escolha dela. Escute aqui, foi uma escolha de Raabe. Não foram os espias que disseram para ela, olha, nós vamos te guardar, vamos te proteger, vamos te livrar. Não, foi uma escolha dela. Escolha de Raabe. Ela afirmou, ela declarou a sua crença no Deus de Israel e pediu livramento. Pediu livramento para si e pediu livramento para os seus também. Senão vejamos, Josué capítulo 2, verso 12 e 13. Olha o que ela diz aqui, ó. É Raabe quem está fazendo a escolha. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Ela declara a sua crença no Deus de Israel, e na sua escolha, ela pede livramento para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família e para os seus familiares. Irmãos, a Raabe é uma idólatra, a Raabe é uma prostituta. Segundo a história, a Raabe é dona do prostíbulo. Mas Raabe aqui está num processo de conversão, e ela está declarando a sua crença em Adonai, e ela está dizendo, eu entendo, ninguém vai resistir ao vosso Deus, essa cidade vai cair, ela vai cair, mas quando essa cidade cair, eu quero uma promessa da parte de vocês, porque o Deus de vocês é Deus de verdade, vocês vão preservar a minha vida, prometa aqui para mim, jurai-me, que vocês vão preservar a casa de meu pai, que vocês vão preservar a vida de meus familiares. Vocês conseguem entender a crença dessa mulher?
Vocês conseguem entender a fé extraordinária dessa mulher? Existem gente que está dentro da igreja há tanto tempo e ainda não descobriu quem é o seu Deus. Raabe, ela apenas ouviu falar dos milagres e dos sinais, e a sua crença e fé é extraordinária, está pegando fogo. Ela está dizendo: eu sei que o vosso Deus é Deus de verdade, e ninguém poderá resisti-lo, ninguém poderá detê-lo. Quem pode glorificar o nome de Jesus? E o que me impressiona aqui é que a preocupação dela não é apenas consigo. Ela podia apenas ter pedido o livramento para si, sim ou não? Sim. Mas ela pediu livramento para ela, para os seus familiares, para os pais, enfim, para toda a sua casa. Só que tem mais, irmãos. A Raabe, diz o texto sagrado, Josué capítulo 2, versos 17 a 19, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, ela pede um sinal. Raabe pediu um sinal. Raabe pediu um sinal. Irmãos, olha aqui para mim. Um cristão pedir um sinal, normal. Normal. O Gideão pedir um sinal para Deus, normal. Os pais de Gideão pediram um sinal para Deus, normal. Nós pedimos um sinal para o eterno, normal. Mas quem é Raabe? Ela não é cristã. Vocês entenderam que Raabe é uma prostituta, é uma idólatra, é uma cananeia, é uma habitante de Jericó. Vocês compreenderam que Raabe, segundo a história, é a dona do prostíbulo. Só que ela diz: não, eu não quero apenas a palavra de vocês, não, eu quero um sinal. E sinal é coisa para quem tem intimidade. Sinal é coisa para quem conhece Deus mais de perto. Tu está entendendo? O nível da complexidade da conversão e libertação que Deus realizou na vida daquela mulher, diácono Cristiano, que coisa extraordinária, o que Deus faz na vida daquela mulher. E ela diz: eu quero um sinal. É Josué capítulo 2, versos 17 a 19. E eles disseram: tudo bem, nós vamos te dar um sinal. Mas se tu não cumprir com aquilo que nós vamos combinar aqui, nós vamos estar livres do juramento. E qual é o sinal? Primeiro, ela fez os homens descer por uma espécie de corda improvisada pela janela que ficava na muralha. Já vou explicar isso aqui. Mas o sinal foi o seguinte: Raabe, no dia em que Deus for destruir a cidade, você vai pendurar um cordel vermelho, um cordel de escarlate, do lado de fora da janela, por sobre a muralha. E vendo nós o cordel vermelho, vendo Deus o cordel vermelho, ali não haverá destruição, a sua casa será preservada. E você pensa que isso aqui é uma casualidade? Sim ou não? Parece, não parece? Um cordão vermelho, um cordel vermelho, não. O vermelho aponta para o sangue de Jesus. Aleluia. A janela aponta para uma possibilidade de escape, por isso o cordel do lado de fora, dizendo que Deus mesmo numa cidade corrompida, Ele enxerga alguém com um coração contrito e quebrantado, que quer abraçá-lo, que quer desejá-lo, que quer conversão, que quer liberdade, que quer mudança de vida. É por isso que eu estou enxergando aqui a graça que sai lá do Novo Testamento e ela lampeja aqui nas páginas do Antigo Testamento. Essa é Raabe, vivendo um grande milagre de Deus através do sinal do cordel vermelho. E deixa eu dizer, quantos aqui colocaram o cordel vermelho na porta do seu coração? O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Lá no Egito, foi o sangue que foi passado nas vergas e nos umbrais da porta. E quando o destruidor passou durante a noite, não houve morte na casa que havia sangue de cordeiro. Muita gente fala e de maneira equivocada diz que Deus matou o primogênito dos egípcios porque eram egípcios. Não é verdade.
Houve mortandade de primogênitos na casa dos egípcios, porque eles rejeitaram o sangue do cordeiro. Onde houve sangue do cordeiro, houve livramento, houve proteção. Na casa de Raabe foi colocado o cordão de linho fino, de escarlate, e ali houve livramento, ali houve proteção. Deixa eu te dizer, se houver o sangue de Cristo na tua vida, nada poderá te atingir, nada poderá te fazer mal. Se houver o sangue de Cristo na tua vida, o diabo não vai te atingir, macumba não vai te atingir, bruxaria não vai te atingir, praga, maldição, palavras pronunciadas, orações contrárias, nada te fará mal, porque o sangue de Cristo é sobre a tua vida. Quem pode levantar a mão e adorar ao nome de Jesus? Levante a mão para o céu e diga assim comigo: o sangue de Cristo me protege. O sangue de Jesus é proteção, meus irmãos. Agora deixa eu te dizer, a cidade de Jericó, escute isso, ela era uma cidade fortificada. Jericó, ela teria aproximadamente 1000 metros de distância, ou seja, 1000 metros lineares. Tu pode dizer, poxa, para a nossa concepção atual é pouco espaço geográfico, mas para a concepção da época, era uma grande cidade. A cidade de Jericó, escute-me, ela tinha muralhas paralelas. Um dos muros tinha 1,80 m de largura, mas eram 2 muros, um do lado do outro. O primeiro muro tinha 3,60 m de largura, era um do lado do outro, e no meio ficava uma lacuna. Naquela lacuna era onde as pessoas mais pobres construíam as suas casas. Deu para entender? Um muro aqui, ou seja, um muro aqui e outro do lado. Nessa lacuna, na parte mais alta, as pessoas mais pobres construíam as suas casas. E era o caso de Raabe. A sua casa estava nos muros de Jericó. Lembra da leitura bíblica? Ficava sobre as muralhas, na parte mais alta. Esses muros paralelos tinham cerca de 9 ou 10 metros de altura. Jericó, portanto, era uma cidade impenetrável. Diga comigo, cidade impenetrável. Agora olha aqui para mim, existe algo que pode resistir o poder de Adonai? Existe algo que pode resistir o poder do Eterno? Existe alguma coisa que pode se suster e permanecer de pé diante da soberania dEle? E eu quero aqui abrir um parêntese para falar com você. Não importa os muros que têm se colocado diante de você, não importa se são muros duplos ou triplos, seja lá como for, o seu Deus é o eterno, é o todo-poderoso, Oxalá. A mesma visão de Raabe seja sua. Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e ninguém pode se suster diante dele. Nada haverá de parar de pé diante dele. Ele é o todo-poderoso. Esses muros hão de cair por terra, e Deus declarará a sua vitória, e a bênção estará na sua mão. Quem pode adorar e glorificar o nome desse Deus? Larabarra ladacaba duriala shenduriaba cara churiala bandora canduriabarra ladacama derebe fly. O seu Deus é o Deus do impossível. O seu Deus é o Deus do improvável. O seu Deus é o Deus das surpresas. O seu Deus é o Deus que surpreende homens, mulheres. O seu Deus é o Deus que surpreende a ciência. Se desligue da concepção científica. Se desligue das concepções técnicas e humanas. Olhe para o seu Deus. Deus não trabalha com a lógica humana. Ele é Deus de sobrenaturalidade. Tire os olhos de baixo, olhe para cima. É lá de cima que o teu socorro virá. Ele é Deus todo-poderoso, e Ele vai fazer o impossível por você, acredite. Ainda ontem eu ministrava um estudo bíblico lá na nossa igreja sede. Eu falava no livro de Atos capítulo 3, sobre a cura do coxo, a porta formosa, a porta extraordinária. Eu me recordava que quando garoto, eu ouvi um pregador ministrar, ele dizia: a igreja primitiva não tinha ouro e não tinha prata, enquanto lá no templo havia ouro, prata, bronze, etc. Mas eles tinham levanta e anda. E o pregador, eu garoto, e o pregador declarava:
Hoje nós como igreja temos ouro, temos prata, mas foi-se embora e levanta e anda. Eu acreditei no pregador. É mentira, não é verdade isso não. Não é verdade, pastores. Muitos de nós ouvimos isso não é verdade. Como assim, pastor? Então levanta e anda, não foi embora? Não foi embora. É verdade que eu tenho o poder de Deus na minha mão? Tem. É verdade que essa igreja é possuidora de poder e autoridade, assim como a igreja primitiva? É verdade. O problema é que nós deixamos de acreditar. O problema é que nós não exercemos mais a nossa fé. O problema é que nós não fazemos uso da autoridade do grande potencial que está nas nossas mãos. Deixa eu dizer para você, há um grande potencial, há um grande poder, há uma grande autoridade sobre sua vida. Você precisa aprender a usá-la. O Deus dos dias primitivos permanece sendo o mesmo. Você pode glorificar a Jesus? Pois bem, meus irmãos, chegou o grande dia. A gente tem um problema aqui, sim ou não? Deus dera ordem para que os judeus, os nossos irmãos israelitas, rodeassem a cidade por 7 dias, correto? 7 dias. No 7º dia, rodeariam a cidade mais 7 vezes. 7 dias rodeando a cidade. No 7º dia, dariam a 7ª volta. Só que no 7º dia, eles deveriam dar 7 voltas. Se a última volta do 7º dia já contava como volta, nós temos aqui um número de 13 voltas ao redor das muralhas, e não 14. 13 voltas. E o número 13 na numerologia é o número da rebelião e apostasia. Só que Deus, Ele é extraordinário. Deus, Ele converte maldição em bênção. Aquele era o dia da destruição, da maldição, da mazela daquela cidade. Mas era o dia de livramento para a vida de Raabe. Você não pegou. O diabo declarou que a sua vida está arruinada, está destruída, está acabada, que nada vai dar certo. O diabo declarou através de alguém que você vai ter um fim trágico, que você não vai conseguir, que as coisas não vão dar certo. Você ouviu um diagnóstico que te deixou desesperado, desesperada, mas Deus está dizendo hoje aqui para você: eu converto o dia da maldição em dia de glorificação, em dia de adoração. Se prepare, como eu disse aqui, eu vou dizer mais uma vez: o teu Deus é Deus de surpresas. Esquece a ciência, apegue-te ao eterno. Esquece aqui embaixo, olhe para cima e espere dele, porque dele virá coisas surpreendentes e extraordinárias. Aponte o dedo para o seu irmão e diga assim para ele: aguarde porque virá. Aguarde porque virá. Eu recebo. Diga mais uma vez para ele, eu acho que ele não ouviu. Diga mais uma vez para ela: aguarde porque virá. Vai vir. Vai chegar, o milagre vai chegar na sua vida. Deus vai te surpreender. Aquela senhora que está ali, ó, de blusa azul, primeira, segunda. A senhora, fica de pé por gentileza. Fica de pé, por bondade. Eu gostaria que uma mulher de Deus fosse até ela e ficasse do lado dela, somente do lado. Do lado. Isso, só fique do lado, do lado. Olha aqui para mim, serva de Deus. Eu estou vendo um anjo que está indo na sua direção. Eu vejo uma luz como se fosse um neon brilhando sobre o alto de sua cabeça. Eu ouço uma voz dizer aqui, na minha mente, na minha alma e no meu coração, ela diz assim: eu escolhi a minha filha, e a minha palavra nesta noite é profética para a vida dela. Diz Deus: eu estou curando a minha serva nesta noite. Deus toca na sua saúde, Deus toca no seu sangue, Deus toca no teu coração, mas Deus visita também os seus familiares. Há preocupações na sua mente e no seu coração. Eu vejo documentações, eu vejo anjos se movimentando para a direita e para a esquerda e para a direita, e Deus dizendo: tranquiliza o teu coração, vai dar tudo certo, porque eu estou entrando nessa história. Toda maldição cai por terra hoje. Se prepare para viver o melhor de Deus, se prepare para se surpreender, se prepare para adorar e glorificar o nome do Eterno. Essa serva de Deus, dá um abraço nessa mulher de Deus e cele o milagre e a bênção de Deus na vida dela, e você glorifica Jesus. Aplauda Jesus, aplauda o Senhor, aplauda Jesus.
Meus irmãos, me escute. Para que os nossos irmãos judeus penetrassem a cidade de Jericó, os muros tinham que cair. Não é o que diz a Bíblia? Os muros tinham que ser destruídos. Mas percebam comigo, eram duas muralhas duplas, de dimensões extraordinárias, que tinham em torno de 9 para 10 metros de altura. Se essas muralhas simplesmente caem, meu amigo presbítero Kleber, pastores, presbítero Luiz, se elas caem, elas vão formar um monturo tão grande, vão criar um empecilho, e os nossos irmãos vão perder o elemento surpresa. E o exército que está lá dentro vai ter tempo de reação. Então a estratégia de Deus estaria sendo a estratégia errada. Mas Deus, Ele é mais perfeito do que a própria perfeição. Foram feitas pesquisas arqueológicas ali no local e você pode checar, que dão indício de que houve ali um micro terremoto. Como assim? Um terremoto plenamente organizado, apenas nos muros, apenas nas muralhas. Quando os nossos irmãos deram a última volta na cidade de Jericó, e quando tocaram as trombetas e gritaram, os muros caíram, os muros foram destruídos, mas eles não tombaram diante de seus olhos. Houve um terremoto controlado, e os muros foram engolidos, e ficaram no mesmo nível da terra. E o povo de Deus entrou, e eles tinham sob o seu poder a manifestação extraordinária do Eterno, e o elemento surpresa. Só que o que mais me surpreende é que a 2 quilômetros dali havia um acampamento onde estava o povo de Deus, em Gilgal. E apesar daquele terremoto ali, esse terremoto não afetou o lugar onde o povo de Deus estava. Você não entendeu ainda? Deus vai confundir os seus inimigos. Deus vai embaraçar os seus inimigos. Deus vai colocar os seus inimigos para correr. Deus vai destruir os seus inimigos. Deus vai assoprar um vento, vai mandar um verdadeiro temporal, vai mandar um verdadeiro terremoto entre os seus adversários, mas a sua casa não será afetada, a sua casa não será atingida, os seus familiares não serão afetados, os seus familiares não serão atingidos, os seus familiares serão preservados, a sua casa será preservada, a sua vida será preservada. Quem pode adorar a Deus? Mas escute, esse é o maior milagre? Não, tem um terceiro aqui. Raabe, meus irmãos, lembra dela? A Raabe. Onde que Raabe morava? No muro, nas muralhas. E a casa de Raabe caiu? Não. A casa de Raabe não caiu. Lembra que ela pediu um sinal para o Eterno? Lembra que ela pôs o cordel lá, o cordão vermelho? E ela fez valer. E ela entrou para dentro de casa, colocou o pai, a mãe, parente, vizinho, foi colocando. O tanto de gente que ela pôde colocar lá dentro, ela colocou. E a muralha foi abaixo, mas a casa de Raabe permaneceu de pé. Deixa eu te dizer, onde há a presença de Deus e o sangue de Jesus, pode destruir para a direita ou para a esquerda, ali haverá livramento. Eu vou dizer mais uma vez porque você ainda não pegou. Vai haver livramento na tua casa. Vai haver livramento na tua família. Vai haver livramento no meio dos teus. O teu Deus vai te surpreender. Quem pode adorar e glorificar o nome do Eterno? A vida de Raabe e de toda a sua parentela foi poupada. A casa dela não caiu, não foi destruída, embora estivesse no meio das muralhas. Apenas aquele pedaço da muralha não caiu. Pois bem, Josué capítulo 6, verso de número 25, fala que Raabe e a sua casa, os seus familiares foram integrados à nação de Israel. E aqui ocorre um processo que nós chamamos de proselitismo. Raabe se tornou prosélita, ou seja, ela se converteu ao judaísmo. Ela abandonou a vida de ídolos, a vida de pagã, a vida de prostituta, a vida errada. E ela passou a ser adoradora do único Deus, o Deus de verdade, o Deus de Israel. Paramos por aqui, meus irmãos? Não. Raabe é uma mulher extraordinária. Existem pessoas que dizem, se for dar o nome para um filho, jamais colocarei o nome de Raabe. Por que não? Não, Raabe expressa a maldição. Não é verdade. Não é verdade. Raabe, segundo a Bíblia, é uma heroína da fé. O livro de Hebreus capítulo 11, pode ler lá.
verso de número 31, faz menção de Raabe como uma heroína da fé. Raabe é mencionada em Tiago 2,25 igualmente como uma heroína da fé. Só que o que eu acho mais extraordinário, eu quero mostrar para vocês, é o livro de Mateus capítulo 1, versos 5 e 6. Vem comigo, abre a Bíblia aí. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versos 5 e 6. O seu nome está na genealogia bíblica? Meu nome não está lá, não. Não está. Não está. Tem alguns que têm nomes bíblicos que talvez até tenham essa alegria, esse privilégio. Meu nome não está lá. Não está. Não está, não. Mas o nome de Raabe, Raabe, que mulher extraordinária. Ela foi a ancestral do rei Davi. Raabe, ela integrou o povo judeu. Mateus capítulo 1, verso de número 5 e 6 diz assim, ó: Salmão gerou de Raabe a Boaz, ou seja, Boaz, lembra do Boaz, aquele que casou com Ruth? Ele era filho de Raabe. O Boaz de Ruth gerou a Obed. Quem era o Obed? O Obed era o pai de Jessé. Quem era o Jessé? O Jessé era o pai de Davi. Quem era o Davi? Davi era o pai de Salomão. Você consegue entender isso? Jesus, quando andava pelas ruas da Palestina, algumas pessoas gritavam assim: Jesus, filho de Davi. Jesus era da tribo de Judá. Jesus era descendente de Davi. E a Raabe, a ex-prostituta, foi ancestral do rei Davi. Eu vou mais longe. A Raabe foi ancestral do mestre, foi ancestral do Messias. O nome dela está aqui na genealogia. Dantes uma mulher amaldiçoada, agora uma mulher abençoada, uma mulher extraordinária. Sabe o que é que Deus está dizendo para você hoje e você ainda não entendeu? Deus vai tirar a maldição, Deus vai mandar ela longe, Deus vai tirar os tempos sombrios, Deus vai tirar as coisas negras, as coisas escuras, Deus vai trazer a luz. Deus vai trazer a paz, Deus vai trazer a clareza, Deus vai trazer a bondade, Deus vai trazer a bonança, Deus vai trazer o milagre, Deus vai fazer o nome dele ser glorificado. Sim, quando você ver um lugar escuro, não amaldiçoe aquele lugar, pelo contrário, acenda uma luz lá dentro, acenda uma luz. Quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Quando você escutar aquele que se assemelha a um leão rugindo, mas é um lobo, é o falso leão, não tenha medo. Convide o verdadeiro leão e o falso leão vai ter que fugir. Jesus é o Todo-Poderoso e Ele é contigo, Ele é com esta igreja, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quem pode adorar e glorificar o nome do Senhor?